Olá, pessoal! Sejam bem-vindas e bem-vindos à quarta edição do B-Story Talks. Eu sou Cristina Rense, marqueteira por formação, vocação e paixão. Atualmente sou consultora de comunicação e marketing para empresas e mentora de liderança estratégica para executivos e empreendedores. Atuo também como CMO as a Service e membro do board na startup de educação inclusiva Maia Educacional e sou membro da organização Diversity on Boards. Sou também mentora voluntária de jovens na ONG Gerando Falcões e de mulheres empreendedoras na Be2Mommy e tenho a honra de ser conselheira do movimento B-Story. O B-Story Talks é um ciclo online de encontros mensais com entrevistas, rodas de conversas e grupos de discussão sobre geração 50+, diversidade geracional e longevidade do movimento B-Story. Os encontros ocorrem todo começo de mês, com veiculação no YouTube, site, LinkedIn e Instagram do movimento B-Story. A quem ainda não nos segue, por favor, junte-se à nossa rede. O B-Story Talks aborda um leque completo de temas, desafios e oportunidades relacionados à geração 50+, diversidade geracional e longevidade, mercado de trabalho, empreendedorismo, saúde mental e física, relações humanas, consumo, cultura, educação, tecnologia, segurança e muito mais. Ao longo de 2026, reuniremos os vencedores de cada categoria do Prêmio B-Story, edição 2025. Hoje, receberemos aqui, com muito prazer e honra, os vencedores da categoria Iniciativas Culturais. Afinal, vivemos numa sociedade cada vez mais conectada, com 5 gerações no mercado de trabalho, mas ainda marcada por estereótipos relacionados à idade. Neste webinar, vamos discutir como sensibilizar e educar as novas gerações para o combate ao etarismo, promovendo respeito, inclusão e diálogo intergeracional. Com especialistas convidados, refletiremos sobre o papel da educação, da comunicação, da família, das organizações e das redes sociais na construção de uma cultura mais consciente, empática e preparada para valorizar todas as idades. O painel de hoje tem o tema Como sensibilizar e educar as novas gerações sobre o combate ao etarismo. Para o diálogo de hoje, temos a satisfação de receber Jane Barreto, que é mestre em reabilitação e inclusão social, arte-terapeuta, pedagoga especialista em comunicação em arte, educação e psicopedagogia. É idealizadora e coordenadora do projeto Criativa Idade na ESPM há 10 anos e do Curiosa Idade, curso de extensão do Stricto Sensu em Ciências do Envelhecimento na Universidade São Judas. Atua na área de educação com projetos intergeracionais em arte, saúde, cultura e desenvolvimento humano há mais de 3 décadas. Temos também Gabriel Martinez, formado em publicidade e desde 2006 direcionou sua carreira para a produção audiovisual, com foco na produção de documentários baseados na longevidade. É diretor do longa-metragem Envelhecência, um novo olhar sobre o envelhecimento, de 2015. Em 2023, lançou Além do Aposento, documentário que investiga os sentidos e possibilidades do período após a aposentadoria. Em 2025, dirigiu média-metragem O Envelhecer de Cada Um, produzido em parceria com a Universidade de São Paulo e a Universidade de Newcastle. No mesmo ano, estreou Conversas nas Zonas Azuis, em parceria com o Instituto Moriguti, que estabelece um diálogo comparativo entre os achados da cidade de Veranópolis, uma referência brasileira em estudos de longevidade, e as chamadas Blue Zones, regiões do mundo reconhecidas pela elevada concentração de pessoas centenárias com saúde. E temos também Morris Litvak, fundador e CEO da Maturi, plataforma líder no Brasil para profissionais 50+. Engenheiro de software pela FIAP de São Paulo, com pós-graduação em gestão da inovação social pelo Amani Institute, é um empreendedor social dedicado a promover a diversidade etária nas empresas. Também é colunista da Fast Company Brasil e leciona em cursos de pós-graduação em gerontologia nos hospitais Albert Einstein e Sírio-Libanês e no curso de diversidade da Escola de Negócios da Aberge. Sejam muito bem-vindos ao B-Story Talks.
E para começar, como podemos definir o idadismo, que também é chamado de etarismo ou ageísmo, de forma simples e por que é importante falar sobre esse tema hoje? Jane, gostaria de ouvir a sua opinião. Olá, muito bom dia, obrigada pela oportunidade, é um prazer, uma honra estar aqui, sendo voz, né, de tantas vozes que se interessam, se preocupam e precisam desses diálogos acerca dessas definições, conceitos e, mais que tudo, das ações. Então, pensando sobre o idadismo, né, conceituando de uma forma bem acessível para qualquer idade, vamos pensar num conjunto aí de estereótipos, né? Estereótipos, preconceitos e discriminação. Isso tudo voltado a uma pessoa, um grupo exclusivo com base na sua idade. Então, nós temos hoje o termo etarismo ou ageísmo, idadismo também, com esse conceito, né? Um conjunto de valores, de estereótipos, preconceitos e discriminação para um determinado grupo e aqui em específico aqueles que estão envelhecendo. Obrigada, Jane. Morris, gostaria de ouvir a sua opinião? Bom dia, tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês. É um prazer, obrigado pelo convite. Realmente, como a Jane falou, é uma questão muito importante que a gente precisa cada vez mais falar sobre idadismo, etarismo, preconceito etário, que ainda é muito forte na nossa sociedade como um todo, especialmente no mercado de trabalho, onde eu atuo. A gente vê que o mundo corporativo ainda é muito idadista, etarista, por isso a gente precisa de conscientização cada vez mais, porque as pessoas acabam ficando de fora ou sendo retiradas ou não conseguindo se recolocar no mercado de trabalho simplesmente em função da idade, o que não faz o menor sentido, especialmente se a gente está vivendo mais e vai precisar trabalhar por mais tempo. Então, educação sobre o tema é essencial dentro das empresas, mas na nossa sociedade como um todo, e de preferência desde cedo, né? Desde da escola já seria importante falar de envelhecimento, longevidade. Então, a gente também vai precisar cada vez mais de políticas públicas para poder mudar um pouco essa cultura que ainda é muito jovem-cêntrica no Brasil. Gostei bastante do jovem-cêntrica, Morris. Agora, Gabriel? Olá, boa tarde a todos. É um prazer, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Realmente, né, o idadismo hoje é cada vez mais presente e ele não faz sentido. O preconceito contra a pessoa idosa, sendo que a população brasileira está aí, já duplicou de 2000 para cá, vai duplicar de novo até 2060. Então, é praticamente um preconceito contra nós mesmos, porque todos nós iremos um dia, se Deus quiser, envelhecer, chegar aos 60, 65 mais. E realmente a nossa sociedade não está preparada para isso. A cultura ainda tem muito, muito, muito a implementar no que diz respeito a uma visão positiva sobre o envelhecimento. Exatamente, muita coisa para falar, né, sobre o tema do idadismo. E de que forma, com tudo o que foi falado aqui, os estereótipos relacionados à idade afetam as relações entre essas diferentes gerações, como foi falado aqui, não só no trabalho, né, no ambiente de trabalho, mas na escola, na família, nas redes sociais, na sociedade de maneira geral. Aí eu queria convidar o Morris para falar essa pergunta, para responder essa pergunta. Bom, eu acho que os estereótipos eles são o que causa o preconceito etário, né? Então, eles afastam as gerações, porque a gente costuma colocar em caixinhas, uma geração é isso, a outra é aquilo, e tomar isso como verdade, sendo que não tem como a gente generalizar em função da idade. Cada pessoa tem a sua individualidade e a idade ela não define características nossas, né? É muito mais o que a pessoa está fazendo, está aprendendo, quais são os planos e sonhos, do que a idade cronológica em si. Então, falar sobre isso e começar a quebrar um pouco os estereótipos é muito importante
para que a gente diminua essa distância que tem se ampliado entre diferentes gerações, né? Então, por exemplo, achar que os mais velhos não sabem mexer com tecnologia, não são tão ágeis quanto os jovens, ou são teimosos, não são abertos à mudança, são alguns estereótipos que a gente ouve muito, especialmente no mercado de trabalho, enquanto a gente também tem ouvido muito que os jovens não querem compromisso, são muito eufóricos, tanto para o bem quanto para o mal, querem ter resultados e respostas rápidas, entre outras coisas. E, na verdade, a riqueza está na complementaridade dessas características das diferentes gerações, né? O jovem ele tem muita coisa boa que ele traz por ser nativo digital e querer fazer as coisas logo, e muitas ideias novas, mas os mais velhos têm toda a experiência, todo o repertório de quem já viveu muita coisa, então tem mais calma para lidar com os problemas, tem toda uma sabedoria, tanto profissional quanto de vida, um comprometimento muito alto, a inteligência emocional que a maturidade traz, né? Então, quando você junta isso, né, e existe a troca, a riqueza é muito grande. Então, é preciso que cada lado entenda, né, com humildade, que tem muito a aprender e ensinar um com o outro. Vai para os dois lados, né? É uma via de mão dupla, exatamente. Não é competição, é complementariedade. Muito bom. Gabriel, qual a sua percepção aí sobre esses estereótipos? Realmente, quando a gente classifica por exemplo, toda pessoa idosa, como ela não está apta às novidades, não está apta a mexer no computador, isso é o idadismo, um preconceito etário contra um grupo. A gente tem que entender cada pessoa, é completamente diferente. Uma pessoa com 60 anos, ela pode dominar muito mais a tecnologia do que uma pessoa de 25. Isso é possível. E mesmo assim, todo mundo já assume que uma pessoa de 60 vai saber menos que uma pessoa de 25 anos, né? É engraçado, porque um exemplo pessoal aqui, por exemplo, a minha filha com 19 anos, quando tem um problema no computador, ela me chama para resolver. Eu estou com 47 anos. Isso, a princípio, quem olha de fora, uma pessoa de 19 vai saber muito mais do computador que uma pessoa de 47. Então, quando a gente já desclassifica uma pessoa pela idade, já coloca ela numa caixa, se a pessoa tem 50, 60, com certeza ela vai saber menos sobre isso do que uma pessoa jovem. Isso é o preconceito, né? Coloca numa caixa em grupos. Então, a gente tem que entender cada pessoa, a história de cada pessoa, respeitar a individualidade de cada um, porque, sim, cada pessoa tem uma história. Então, a gente esse choque cultural, o Brasil tem muito a crescer ainda. Existe muito preconceito etário no Brasil. Eu tenho amigos de 56 anos que são chefe de um departamento de TI numa determinada empresa. Só para dar um exemplo aqui, né? E é exatamente isso, né, Gabriel? O exemplo que você deu, seu e da sua filha, esses estereótipos, né? Então as pessoas mais maduras não entendem nada de tecnologia, são muito lentas, e esse é um estereótipo que acaba colocando as gerações em caixinhas que não necessariamente são da vida real, né? Jane? Oi. Eu penso que a gente pode aprofundar um pouquinho mais aí a questão do idadismo, porque ele se apresenta em 3 dimensões, né? Então a gente está relatando aqui sobre o estereótipo, né? Que está ligado aos pensamentos, às crenças generalizadas aí sobre a capacidade de uma pessoa, né? Como o Gabriel deu o exemplo, e eu destaco a questão da aprendizagem, né? Como que é importante a gente estar sempre ressaltando que todo pensamento que traz um preconceito sobre aquele que é mais lento, ele tem mais idade, ou aquele que não consegue fazer é porque ele tem mais idade, ou ele perdeu alguma a capacidade é porque tem mais idade. Então, pensar nas dimensões do idadismo está justamente questionando o estereótipo, que pensamento eu tenho a respeito dessa pessoa na envelhecência, o preconceito que está ligado àquilo que a gente sente, né? Então, são os comportamentos práticos, de exclusão mesmo, de limitação de direitos, de acesso ao mercado de trabalho, como o Morris estava falando, né? Ou até questões econômicas em bancos, linhas de crédito. Então, eu
discriminam essa pessoa, e aí entra a discriminação, é uma última dimensão que está ligada à ação. Né? Então, estereótipo, preconceito, a discriminação é o combo, né? São as dimensões que regem o idadismo. Então, estar conectado com essa realidade, ela existe, ela está presente e é estrutural, é já um avanço. Estar conversando sobre isso e percebendo a necessidade da gente trazer isso para todas as idades, né, a partir da criança, pegar as duas pontas e também a pessoa que já envelheceu e ela é um adulto maduro, então ela está no movimento em que ela aprende a como lidar com esse novo estado dela, e acho que o maior desafio é aquele que o indivíduo que acredita, né? Ele é autodirigido, então ele acredita que o estereótipo é para ele, então ele não tem mais potência, ele não tem mais a oportunidade, porque ele já passou da idade. Então, acredito que quando a gente vai penetrando por essas dimensões, a gente consegue ter uma maior clareza para entender o outro, se incluir na realidade do outro e passar a ter uma mudança de pensamento para depois impactar na atitude, uma mudança de atitude. Essa é a verdadeira inclusão. E algumas questões perpassaram muito a questão da os jovens sendo nativos digitais, e como é que esses meios digitais e essa cultura da rapidez, da velocidade, como também foi falado, e as redes sociais influenciam essa percepção que os jovens têm sobre envelhecimento e sobre pessoas mais velhas? E aí eu queria chamar o Gabriel. Olha, a gente está num mundo completamente transformado, né, no que de 2000 para hoje. Os algoritmos hoje, a gente está com a comunicação dominada pelas redes sociais, né, e a gente segue um algoritmo que as pessoas elas aparecem muito do que elas estão vendo, mais do mesmo. Mas é difícil eu falar na minha posição. Eu sou um documentarista e eu faço filmes de 60 minutos, né, 60 minutos no mínimo. E quando eu consigo que uma pessoa, hoje em dia, ela tem o tempo para assistir um documentário de 60 minutos, onde ela consegue entender a história de cada pessoa, que é mais ou menos o que o idadismo necessita, né, para ser quebrado, que você entenda a trajetória de cada um. Nos meus filmes, eu tenho uma experiência muito positiva no Envelhecência, aqui, que é de 2015, para citar, por exemplo. Eu tinha certeza que um filme de 60 minutos um filme de 60 minutos voltado para o envelhecimento ia pegar apenas as pessoas 60 a mais, 50 a mais. Mas eu tive muitos comentários no YouTube, né, que o filme está liberado no YouTube, e muitas pessoas que tiveram acesso, jovens de 13, 14 anos, saindo transformados depois de assistir o filme O Envelhecência. Para mim foi uma surpresa muito grande, porque nesse mundo de algoritmo rápido, ainda assim, tem um conteúdo disponível no YouTube de 60 minutos, mostrando, de certa forma, como o envelhecimento pode ser bom, o Envelhecência tem esse viés positivo. Eu tive a grata surpresa, me enche de orgulho dizer que eu tenho comentários de adolescentes de 13, 14, 16, 18 anos, fascinados sobre as possibilidades que poderiam ser o envelhecimento, né? Eles falaram comentários do tipo: nossa, eu não sabia que envelhecer. Até peguei aqui, ó. O Gus de: eu tenho 13 anos e tenho muito pela frente, quero ter muitas experiências. Amei o documentário. Outra menina de 18 anos falou: esse documentário me deu uma vontade imensa de viver, de ser quem sou e fazer coisas que agora queria deixar para depois. Então, a gente tem esse mundo de conteúdo rápido, que seriam as redes sociais, onde viralizam vídeos de 15 segundos a 30 segundos, mas, ao mesmo tempo, a gente pode deixar acessível um material para transformar e quebrar essa visão negativa sobre envelhecer, que é o caso do meu filme Envelhecência, né? Ao mesmo tempo, hoje em dia, a gente vê um fenômeno muito bacana, que são alguns jovens de 60 anos, alguns idosos de 60, 65, ou até mais 70 anos, do mundo fitness, que fazem exercício, viralizando, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas que têm 2 milhões de seguidores, né,
Geralmente aparece essa pessoa malhando numa academia, mas ainda assim são agentes, né? Agentes que estão transformadores sobre a visão do envelhecimento. Hoje, esse mundo nos traz oportunidades para mostrar que o envelhecimento pode ser uma coisa positiva. Eu acho que a gente tem muito a crescer ainda nesse universo do envelhecimento dentro das redes sociais. Muito bom, e é exatamente isso, né? Usar as redes sociais para o bem também, para poder divulgar cada vez mais essas pessoas que são mais maduras, fazendo atividades e sendo bem-sucedidas, e mesmo em academias de ginástica, para desmistificar os estereótipos que a gente estava falando no começo do bate-papo, né? Porque vai ajudando a moldar pela educação de base, né? Ver pelos comentários dos adolescentes em relação ao seu filme. Então, é muito interessante ver esse movimento, tem que ter mais dele. Jane? E a gente vê também, né, Gabriel, que a gente quebra um paradigma, porque o jovem se aproxima, sim, desse universo, né? Então, eu digo sempre, a importância é de estar não abandonando o velho, né? A gente ressignifica, considera o novo, né? E esse frescor, essa potência que a juventude traz, e a gente ressignifica a partir da experiência do maduro, do velho, né? Que a gente ainda tem também muito que construir acerca desse nome, né? Da nomenclatura velho, idoso. Então, lá na escola a gente chama de criativo e criativa, mas sempre que precisa eles se situem. Sou velho, sim. E os jovens, quando se aproximam, dizem: nossa, eu quero ser como você, né? Eu quero ter essa dinâmica, esse pensamento, é tudo tão mais simples, e a gente deixa tudo tão complexo, e a velocidade das informações não necessariamente gera um conhecimento. Hoje é tudo muito superficial, né? A gente tem aí as relações líquidas, né? O Bauman vai trazer isso. Então, o advento da internet, a globalização, a tecnologia e agora a IA trouxe essa nova forma de viver, a qual a gente precisa se adaptar. O professor José Predebon, que faleceu com mais de 90 anos, ele ainda era professor no Criativa Idade, ele dizia que a gente precisava tomar um comprimidinho todo dia de adaptalina, né? Adaptalina, aceitol, e aí eu, com licença poética, pedi para ele para inventar o Humildex também. Então, em todas as idades, a gente vai ter a tecnologia presente. Agora, aprender a conviver, aprender a ser, aprender a fazer, né, o procedimental e principalmente o atitudinal, né? Para que eu preciso aprender a mexer com a tecnologia? Porque vai me dar qualidade de vida, não porque a sociedade determinou e eu estou frito, se eu não fizer, se eu não aprender, eu estou excluído. Não, eu preciso ter prazer em aprender, sentir a necessidade. O conhecimento ele só é válido quando a gente tem essa necessidade, né? Ele é útil. E a gente vê aí muita gente depondo contra si mesmo, né? Não, eu não sirvo para isso, eu não quero, eu não vou fazer, mas de alguma forma ela já está inserida nesse universo. O que importa é a gente saber que nada vai substituir o humano, né? A relação humana, a experiência, a beleza da diversidade, né? O diverso apresentado para a gente por esse mundo, ele é muito rico. Então, eu acredito nessa relação diversa e eu acredito na tecnologia e no envelhecimento como algo muito positivo, como o Gabriel colocou. Muito bem. Morris? Bom, eu concordo muito com o que a Jane e o Gabriel falaram. Acho que a gente precisa realmente olhar para isso, pegar os bons exemplos, mas também entender que os algoritmos têm vieses, né? Algoritmos são construídos por pessoas, a IA ela pega conteúdo produzido por pessoas que tem muitas vezes o viés de idade. E aí, se você, por exemplo, escreve no Google Imagens, idosos, você vê que a maior parte das imagens que vão aparecer são de pessoas idosos do passado, digamos assim.
né, um retrato ali bem estereotipado. E nas redes sociais, eu acho que isso ainda também acontece muito, e a gente vê piadinhas, vídeos de jovens tirando sarro de idosos e tudo mais, assim como a gente tem ótimos exemplos, né, de pessoas mais velhas que são fitness, que são superativas e tal. A gente precisa ter mais desses exemplos também, mas não só os extremos, né? Exemplos de pessoas comuns, normais, que estão vivendo aí o seu envelhecimento super bem, sem necessariamente ser um atleta, esse tipo de coisa. Que é isso, acho que a gente não vê tanto, porque essas pessoas não viram influencers, né? Mas, de alguma forma, construir esse tipo de narrativa nas redes sociais é muito importante para usar esse canal para quebrar os estereótipos, né? E entender que muitas vezes o algoritmo das redes sociais mostra muita coisa estereotipada mesmo, é um lugar, quase que uma terra sem lei, então a gente vê muita gente sendo idadista. Então, eu acho que, de novo, a educação, conscientização cada vez maior é importante, e usar esse tipo de canal para isso também. Exatamente. As redes sociais aí, a gente precisa trabalhar melhor essas frentes nas redes sociais, porque elas ajudam, né, como foi falado com os algoritmos, a moldar estereótipos ou moldar preconceitos, e combater isso é super importante também. Aproveitando a deixa, quais são os maiores desafios para combater o etarismo dentro das organizações e como promover ambientes realmente intergeracionais? Essa pergunta vai para o Morris, e eu vou aproveitar para pontuar que a Maturi, da qual ele é CEO e fundador, foi o grande destaque no Prêmio B-Story de 2025, pela ótima pontuação nas 10 categorias, incluindo a de iniciativas culturais, que nós estamos abordando hoje nesse bate-papo. Morris? Obrigado, Cristina. Realmente foi um grande orgulho esse destaque no Prêmio B-Story, e a gente fica muito feliz com esse tipo de reconhecimento, que sempre um combustível a mais para continuar essa jornada aí de 11 anos da Maturi, mas que ainda tem muito o que fazer, né? E justamente combater o etarismo dentro das organizações é uma das coisas que a gente mais faz, e isso precisa ser feito com educação contínua, mas também com um olhar estratégico das empresas. Então, é necessário ter apoio da alta liderança sobre o tema, para que ele realmente tenha essa continuidade, né? Uma educação contínua, porque muitas empresas fazem uma palestra, tem a Semana da Diversidade, fala sobre etarismo, e depois não fala nunca mais, e aí não adianta, não vai ter mudança de cultura. A gente está falando de mudança de cultura mesmo, e a gente tenta mostrar para as empresas que essa é uma questão estratégica, porque a população está envelhecendo, ou seja, o consumidor está envelhecendo, mas a força de trabalho também está envelhecendo, então é essencial para o futuro da organização se preparar para essa nova realidade, tanto integrando as gerações que já estão lá, quanto trazendo mais pessoas 50, 60 a mais para os seus times. E para isso realmente precisa de conscientização, de muita educação contínua com os gestores, mas com todo mundo, e o apoio da alta liderança, que comece a ver isso como estratégico, e aí revisão de políticas e práticas. Então, por exemplo, aposentadoria compulsória, tem empresas que ainda têm isso, entre tantas outras, que facilitem a entrada e manutenção de pessoas mais velhas e integração com os jovens, como, por exemplo, a certificação Age Friendly Employer, que a gente aqui na Maturi representa, que é uma certificação internacional, que reconhece empresas que têm boas práticas e comprometimento com relação a colaboradores 50 mais, desde a entrada até a saída, né? Preparação para aposentadoria, pós-carreira, o desenvolvimento adaptado, atualização para esses profissionais, essa questão de integração com jovens sempre, né? E até pegando o gancho na pergunta anterior, quando a gente fala de algoritmos, as empresas têm que olhar, por exemplo, para os algoritmos que são usados hoje em dia quase sempre na área de recrutamento e seleção. Então, hoje em dia, muitas empresas, a maioria, principalmente as grandes,
usam sistemas com inteligência artificial que ajudam a fazer o filtro de candidatos e tudo mais. E muitas vezes essa IA ela pode estar enviesada, como a gente já tem visto vários estudos mostrando isso, né? E ter viés com relação à idade. As empresas precisam olhar profundamente para essas questões para poder combater o etarismo e ter cada vez mais uma cultura mais aberta para todas as idades. Muito bom. O Morris abordou essa questão mais voltada para as empresas, porque realmente o etarismo dentro das organizações é muito forte. Agora, de forma um pouco mais ampla, eu queria ouvir um pouco do Gabriel e da Jane, pensando no futuro, que ações concretas e mudanças culturais são essenciais para que as próximas gerações cresçam com uma visão mais inclusiva e positiva sobre a idade e o envelhecimento. A gente viu um exemplo recente, que foi o tema da redação do Enem, perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. Isso gera discussão, e tem a ver com a educação que a gente estava falando mais cedo, né, sobre o etarismo. Que outras ações vocês sugerem? Queria ouvir um pouco do Gabriel. Nesse caso, eu volto um pouco para o que eu estava falando antes, porque é uma questão de cultura, é uma questão da sociedade começar a ver o envelhecimento como uma coisa boa e não só como uma coisa ruim. A gente tem declínio fisiológico, a gente tem declínio cognitivo, mas isso não impede que o envelhecimento seja bom, né? Isso não impede que a gente viva uma ótima fase após 60, após 65, 70 anos. E isso que a gente tem que construir junto, porque a imagem ainda, a grande imagem do envelhecimento, ela ainda é, de maneira geral, ruim. As pessoas têm medo de envelhecer. E é até o meu ponto, né? Porque o que eu gosto de fazer, o que eu fiz, pelo menos nos filmes de envelhecência no Além do Aposento, eu peguei justamente visões otimistas sobre o quão bom pode ser o envelhecimento. E, para minha surpresa, como eu comentei antes, né, eu tive até o aval, digamos assim, de adolescentes, né? E, para minha grande surpresa, esse ano, o Envelhecência, assim como ele foi premiado, né, no prêmio B-Story, que foi um grande prazer para mim, nesse mesmo ano, o Envelhecência virou a matéria de livro escolar do 8º ano da FTD. Isso me encheu de orgulho, uma coisa que eu não esperava. Mas ver o filme Envelhecência ter se tornado um material didático para justamente ensinar as gerações mais jovens sobre o que é o envelhecimento, quão bom pode ser o envelhecimento, assim como a redação do Enem, que já questionou para ver se os jovens estão preparados, se eles estão olhando também para isso, né? Porque de 2000 para cá já duplicou, né, a nossa população 60 mais, e até 2060 ela vai duplicar de novo. Então, a gente vai ter um terço da população idosa, né, população 60 mais, vai ser um terço do Brasil. E a gente continuar com esse olhar idadista, continuar achando que o envelhecimento é ruim, é praticamente um tiro no próprio pé, porque todos nós vamos envelhecer. E esse preconceito tem que ser desconstruído, né? A gente tem que trabalhar mais a cultura positiva do envelhecimento. Eu sou suspeito para falar, porque com meus filmes eu faço justamente isso, né? Claro que também de vez em quando de vez em quando não, a gente também tem que começar a explorar os diferentes envelhecimentos na sociedade. Eu fiz isso um trabalho junto com a USP e com a minha amiga Lilian Yang, no média-metragem Envelhecer de Cada Um, que a gente tem diferentes pessoas de diferentes classes sociais envelhecendo, e como cada um vê o envelhecimento é tão interessante, né? Porque a gente começa a entender que todos têm uma visão otimista dentro das suas possibilidades sobre o que pode ser envelhecimento. É muito interessante ver isso. Mas é isso, de maneira geral, a gente tem que trabalhar mais a imagem do envelhecimento para mostrar que o envelhecer pode ser, sim, uma boa fase para todos nós. Muito bom, Gabriel. Jane? E o Gabriel, né, como um profissional dessa área audiovisual, tem esse olhar que é importante a gente também estar considerando muito, né, o próprio símbolo do idoso está sendo modificado e a forma como se apresentam nos livros, né, nos gibis, na literatura infanto-juvenil, essa linguagem contribuir para que esse preconceito seja
mais trabalhado, porque é estrutural, né? O idadismo é uma questão estrutural, e a gente, principalmente na escola, que é uma grande promotora de cultura, a gente trabalhar isso nas relações diárias, no cotidiano, no simples, né? Então, o interpessoal a partir de mim. Os comentários depreciativos, as piadas, né? Aquela figurinha ou WhatsApp que eu recebi, eu nem olhei direito, nem pensei naquilo, ou tratar a pessoa mais velha numa linguagem infantilizada. Então, tudo isso contribui para a gente, ou melhor, contribui não, né? A gente não está contribuindo, a gente está depreciando o que a gente podia estar reconstruindo, né? Que é esse olhar mais humanista, esse olhar mais singular para cada faixa etária. E isso não é só nacional. Nós tivemos uma ação intergeracional recentemente com crianças lá no Criativa Idade, né, SPM, então convidamos as crianças da orquestra da Unibis Cultural para se apresentarem aos criativos, que é assim carinhosamente que a gente chama, né, que são os participantes do curso, e numa mesa a gente tinha um chinês, né, uma criança chinesa, um boliviano e um português. E eles estavam dizendo que era a primeira vez que eles sentavam a uma mesa para o lanche ali comunitário com pessoas mais velhas, porque eles não tinham na família. Então, isso chamou muito atenção, porque a gente está falando de algo que é mais embaixo, né? A gente aproxima, assim, o velho do jovem, na medida em que a gente olha para isso e fala, eu tenho um preconceito, qual que é o meu preconceito? Né? Então, todo mundo tem um, a gente precisa localizar e aí trabalhar a partir de si. E depois trabalhar nos grupos. Então, as escolas terem essas iniciativas de ouvirem as pessoas com maior experiência, com mais idade, as suas singularidades e sempre pensando nessa população, né, que é envelhecedora nos seus conceitos e que mantém o etarismo sempre presente, porque isso é estrutural. Então, já é meio caminho andado quando eu convido alguém a olhar para um filme. A gente vai ter agora uma troca com o Gabriel, né, onde os jovens, estudantes de cinema, estarão assistindo Além do Aposento, que é um dos filmes dele, que eu recomendo muito, e debatendo com as pessoas mais velhas. Então, a gente vai estar ali no mesmo auditório com as duas faixas etárias, e é assim, promovendo encontros nessa inteligência emocional, né, no intra e no interpessoal, que a gente consegue se entender com relação a qualquer tipo de preconceito e não só o etarismo. Obrigada, Jane. Que bate-papo maravilhoso, mas infelizmente a gente tem que terminar esse episódio. Eu queria agradecer imensamente as participações ilustres da Jane, do Gabriel e do Morris, parabenizá-los mais uma vez pela premiação. Essa conversa foi sensacional, eu tenho certeza que agregou muito conteúdo para quem nos assiste. Nós estamos aqui fazendo a nossa parte e a gente quer te convidar também a olhar para esse tema com carinho e refletir o que está ao meu alcance e que eu posso começar a praticar agora mesmo para contribuir com essa pauta. Nosso muito obrigado ao Estúdio Vida Moderna, que gentilmente faz a gravação e edição do B-Story Talks. Lembramos que todo episódio fica disponível para você em nossos canais oficiais, no site www.bstory.com.br, no LinkedIn, no Instagram e no YouTube. E o próximo episódio do B-Story Talks irá ao ar no início de julho. Um abraço e até lá.